Sabe-se que das afirmações a seguir, apenas a afirmação 3 é falsa. Então, ele vem com algumas afirmações e ele quer saber qual a alternativa correta. Então, vamos lá. O que está escrito aqui? Em um mesmo dia, ou João corre 10 quilômetros, ou João pratica meditação. Aqui eu tenho que conhecer a tabela do ou exclusivo. Ou exclusivo significa que quando uma parte é verdadeira, a outra é falsa. Ou, se a primeira parte é falsa, a outra é verdadeira. Vamos olhar a tabela do ou exclusivo. Olha, quando os dois forem verdades, é falsa. Ela é verdadeira quando uma é verdadeira e a outra é falsa. Veja, verdadeira. Ela é verdadeira quando uma é falsa e a outra é verdade. E ela é falsa quando as duas são falsas. Então, veja. Eu tenho que essa frase é verdadeira. O enunciado me falou. A frase é verdadeira. Então, para essa frase ser verdadeira, o que acontece olhando aqui? Olha, para ser verdadeira, a primeira tem que ser verdadeira e a segunda falsa, ou ao contrário, né? A primeira falsa e a segunda verdade. Só existem essas duas possibilidades, porque eu tenho que procurar a resposta primeiro. Verdadeiro e verdadeiro na resposta. Então, tem que ser ou verdadeiro ou falso falso e verdadeiro. Então, vou colocar aqui, olha. Se o João corre 10 quilômetros, ele pratica meditação, é falso. Ou, se o João não corre 10 quilômetros, ele pratica meditação, é verdadeiro. Então, isso aqui é um ou exclusivo. Uma está ligado na outra, né? Então, a primeira, se for verdade, a segunda tem que ser falsa. Ou se a primeira for falsa, a segunda for verdade. Isso me diz que ou ele corre 10 quilômetros ou ele pratica meditação. Uma dessas duas coisas. Continuando. Se João corre 10 quilômetros, então ele fica o dia todo bem. Eu vou pular essa. Ontem João estava bem-humorado. O que ele falou aqui? Que a terceira é falsa. Como é que eu faço isso ser falso? Ontem João não estava bem-humorado. Não estava bem-humorado. O que aconteceu aqui? Eu transformei essa frase em verdadeira, né? Porque ela era falsa. Isso aqui era falso, ó. Mas agora eu transformei ela em verdadeira. Então, João não estava bem-humorado. Isso é verdadeiro. Tá ok? Então, o que acontece com o João? Ele não estava bem-humorado. Pronto. João não estava bem-humorado. Isso eu já tenho certeza. Voltando para a segunda, o que diz essa frase? Se João corre 10 quilômetros, então ele fica o dia todo bem-humorado. Veja, essa frase é do tipo sem então. Ela tem a primeira parte, a segunda parte e a resposta. O enunciado diz que ela é verdadeira. Ela é verdadeira. A segunda parte eu tenho. Ele está bem-humorado? Ele fica bem-humorado? Não, ele falou que ele não estava bem-humorado. Então, isso aqui é falso. Falso. Então, eu tenho um se então, cuja resposta é verdadeira e a segunda é falsa. Vamos procurar na tabela da verdade. Olha, tabela da verdade do se então. O que eu procuro? Uma resposta verdadeira.
Então, pode ser essa, pode ser essa e pode ser essa. Veja, a resposta verdadeira. Frase 2. Só que a segunda é falsa. Eu sei que a segunda é falsa, por causa que eu obtive ela aqui, através da terceira. Então, olhando na tabela do 100, então, as 3 verdades eu tenho. Agora eu preciso achar uma falsa dessa. Essa aqui é falsa? Não. Essa aqui é falsa, mas a resposta não é verdade. Opa, achei, ó. Essa quarta linha condiz com aquela frase, ó. A resposta é verdadeira, a segunda é falsa. Isso me aponta para que a primeira parte seja falsa. Então, veja, João corre 10 quilômetros é falso. Não é verdade. Porque, ó, verdade na resposta, falso na segunda. Verdade na resposta e falso na segunda. Não tem outro. Então, é falso na primeira. Então, João não corre 10 quilômetros. Então isso aqui é falso, ó. Se o João não corre 10 quilômetros, então o que acontece? Ele pratica meditação. Então pronto, já vou escrever aqui, olha, que o João pratica meditação. Por quê? Porque aqui é um ou, tabela do ou, vamos olhar o ou. Então deu falso na primeira, eu procuro a verdade. Olha, se eu fizer aqui. Procuro a verdade, né? Por quê? Porque essa primeira é uma verdade. Então, eu procuro a verdade. Na tabela do ou exclusivo, eu tenho uma verdade aqui e uma verdade aqui. Como eu descobri que ele não corre 10 quilômetros, então eu vou procurar um falso aqui, ó. Achei. Verdadeiro na resposta e um falso na primeira, obrigatoriamente tem que ter uma verdade na segunda. Qual que é a segunda? João pratica meditação. É verdade. Pronto, já escrevi no meu rascunho. Essa quarta. No dia em que João pratica meditação, ele não conversa com ninguém. Então eu poderia falar assim: se ele pratica meditação, então ele não conversa com ninguém. Isso é uma verdade. Ele praticou meditação? Sim. Então, uma verdade na primeira. Então, eu vou buscar na minha tabela da verdade do C, então, vou apagar aqui, uma resposta verdadeira cuja primeira frase é verdadeira. Resposta verdadeira eu tenho 3. Dessas 3, qual que eu tenho a primeira parte verdadeira? É essa daqui, ó. Isso me leva a crer que a segunda parte é verdade. Então, ele não conversa com ninguém é verdade. Então, vou escrever aqui, ó. João não conversa com ninguém. Então, eu já tenho 3 informações. Que ele não estava bem-humorado, ele pratica meditação e ele não conversa com ninguém. Então, vamos olhar as respostas agora. Não conversou com ninguém? Tá certo, ele não conversou com ninguém, mas vamos ver as outras. Ele correu 10 km? Ele não correu 10 km. Ele correu 10 km ou não praticou meditação? Veja, ele não... Aqui é um ou, né? Para ser verdade, as duas têm uma verdadeira e uma falsa, ou ambas verdadeiras. Correu 10 km? Falso. Ele não praticou meditação? Falso. Ele praticou meditação, né? Então, veja, a tabela do ou
Olha, aqui está dando falso e falso. Então a resposta é falsa. Porque ele não fez nem este, nem este. Então ele não correu 10 quilômetros e ele não praticou meditação. Então é a tabela do ou falso. Não estava bem-humorado. Deixa eu ver aqui, ó. Ele não estava bem-humorado. Verdade. E correu 10 km. Ele não correu 10 km. Ó, tem um E aqui. Para que o E dê verdadeiro, as duas têm que ser verdades, né? Ó, tabela do E. Para que o E dê verdade, olha, só tem um caso. As duas têm que ser verdadeiras. Então não é o caso, né? Por quê? Porque ele não estava bem-humorado, é verdade, e o correu 10 km é falso. Então, essa segunda parte do E falhou. Então, isso não é verdade. Não estava bem-humorado? Verdadeiro. E conversou com alguém? Olha no meu rascunho. Não conversa com ninguém. Então, aqui é falso. E. Critério E. Os dois são verdades para que a resposta seja verdade. Olha lá o E. Para ser verdade, as duas têm que ser verdades. Acontece que ele conversou com alguém? Não, é falso. Ele não conversou com ninguém. Então está errado. Então ele não conversou com ninguém. Isso é verdadeiro. Então pode marcar A de alfa nessa questão.